Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos de Geografia e hoje nós vamos falar sobre as atividades do plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental no seu volume 1, as atividades da segunda semana. Só lembrando que se você não viu o vídeo onde eu explico o conteúdo, a matéria relacionada a essas atividades, procure aí no canal então o vídeo para que você possa então responder as questões de forma correta e você possa então entender todo o conteúdo e a matéria explicada. Vamos às atividades. Atividade número 1. Observe o mapa mundi de densidade demográfica. Os tons mais escuros representam as áreas com maior concentração populacional, concentração de pessoas. E as áreas mais claras representam vazios demográficos. Ok, nós temos aqui o mapa mundi. Então, quanto mais escuro é a cor, no caso aqui aproximando do marrom, maior é a concentração populacional. Quer dizer que nós temos uma densidade demográfica maior. Nós temos uma concentração de pessoas por espaço habitado. Na letra A, tem-se a pergunta: em quais continentes estão o maior número de habitantes? Pelo mapa dá para você saber, né? Nós temos aqui o continente americano, nós temos a África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Tá, observando as cores, dá para você identificar, né, que esta região aqui é uma região com maior concentração populacional. Se você quiser também, você pode voltar lá na matéria. Nós temos uma tabela, onde nessa tabela está mostrando aqui a quantidade de pessoas em cada continente. Na letra B, descreva como se comporta a densidade demográfica do continente americano e do continente africano. Nós temos então a comparação, como que vai se comportar a densidade demográfica na América e na África. Aí vocês têm que entender que as menores densidades demográficas se dão geralmente em lugares onde há áreas relativamente grandes, né? Nós temos áreas grandes com uma quantidade de pessoas relativamente baixa, porque são áreas inóspitas, áreas como climas muito frios ou muito quentes, área de relevo montanhoso que dificulta acesso e habitação no local. Nós temos na Groenlândia, por exemplo, uma área bem inóspita, pouco habitada. Nós temos aqui ao norte da África também uma região de deserto que é pouco habitada. Portanto, as densidades demográficas aí dos dois continentes está fácil de ser explicado. Na letra C, nós temos aí o que caracteriza as áreas com baixa densidade demográfica. Quais são as principais características de uma área que pode ser considerada com baixa densidade demográfica? Nós temos fatores como o clima, como o relevo, alguns fatores naturais, nós temos fatores culturais, né? De repente nós temos uma área onde tem-se guerras, fomes, secas, tudo isso vai influenciar na distribuição populacional em um determinado território. Para as atividades 2 e 3, nós temos uma tirinha da Mafalda. Nessa tirinha, ela fala no primeiro quadro: você viu, Susanita? Daqui a 30 anos vamos ser bilhões de habitantes na Terra. Santo Deus, e meus filhinhos? O que é que tem seus filhinhos? Será que vão caber? A preocupação dela com relação à quantidade de pessoas e à área a ser habitada. Na atividade 2, pergunta-se: a tirinha foi criada em 1993 e fazia a previsão que chegaríamos a 7 bilhões de habitantes na Terra em 2023. Porém, em junho de 2017, 6 anos antes, ultrapassamos essa marca de 7 bilhões de pessoas. Pergunta-se: cite 2 motivos que explicam a redução nas taxas de mortalidade.
Olha só, fez-se uma relação aqui na quantidade de pessoas que nascem, taxa de natalidade, mas a questão quer saber como que pode ser explicado a redução nas taxas de mortalidade nesta atividade 2. Olha só, para uma redução na taxa de mortalidade, nós temos aí as melhores condições de vida, né? O saneamento básico, como água tratada, o tratamento de esgoto, coleta seletiva de lixo. Nós temos influências também do serviço médico hospitalar, cada vez mais tem seus investimentos nesta área e os avanços também da medicina, como vacinas, exames e tudo mais. Então, a influência aqui nas taxas de mortalidade, na queda, são várias. Você pode estar citando aí quantas você quiser, pelo menos 2 no mínimo. Atividade 3. O crescimento populacional apresenta outras preocupações mundiais, como a capacidade do planeta em disponibilizar os diferentes recursos naturais. Pergunta-se: o que precisamos fazer para não levar à finitude dos recursos naturais? Então, a questão quer saber o que precisamos fazer para não levar, então, o fim dos recursos naturais. Esta questão 3 diz respeito aí um pouco do meio ambiente. Nós temos que contribuir, claro, com a preservação dele. Uma boa dica aí é começar a diminuir o tempo no banho, fechar a torneira ao escovar os dentes, evitar deixar as lâmpadas acesas em ambientes desocupados, não desperdiçar alimentos. São atitudes práticas no seu dia a dia que você pode fazer para então evitar que os recursos naturais venham a ser dizimados. Para as questões 4 e 5, nós temos uma tabela com os países mais populosos do mundo. Nós temos aí a China, com a maior população absoluta, né? Nós temos a Índia, Estados Unidos, a sequência aqui até o Brasil, que é o quinto lugar em termos de população absoluta. Atividade 4. Dos países apresentados, qual apresenta maior densidade demográfica? E descreva um motivo que leva a tal situação. Ok, nós temos aqui então a população absoluta, com esse ranking aqui, do número 1 até o número 10. Só que a densidade demográfica refere-se à relação entre a população absoluta e a população relativa. E nesta relação, nessa divisão dessa quantidade de pessoas pela área habitada, nós vamos ter um quantitativo aí. Nesse quantitativo, você vai ver qual é o maior número, ou seja, qual é aquele país que tem maior densidade demográfica. Aí você pode fazer os cálculos aí da China, da Índia, e vai descobrir por que então que esse país ou esses países apresentam então essa situação. Será que é a diminuição nas taxas de mortalidade? Ou, quem sabe até, a questão da produção alimentar que tem facilitado então a expectativa de vida, diminuindo então as taxas de mortalidade, aumentando as taxas de natalidade. Então, essa relação aí você vai fazer de acordo com os dois países que você descobrir que tem aqui a maior densidade demográfica. Na atividade 5, observando a população absoluta e relativa, para qual dos dois países você mudaria? Aí já é uma questão pessoal, né? Observando então a população relativa e a população absoluta, por que você mudaria, por exemplo, para a China ou para os Estados Unidos? É uma opção aí pessoal. Você tem que levar em conta que cada um dos países aqui tem suas características, né? A questão aí da Índia ser um país que tem certo risco para a população feminina, com ameaças aí de altos índices de violência sexual doméstica. Nós temos o trabalho escravo também na Nigéria. Nós temos aí outras situações particulares de cada país. Mas, no geral, você vai apresentar então por que você mudaria para este país, de acordo com a quantidade de pessoas e a área habitada. Essa foi a nossa aula, pessoal, sobre as atividades do 8º ano do ensino fundamental.
Eu espero que vocês tenham entendido, respondam as atividades, tiram as suas dúvidas com seus professores e que comigo também no canal. Deixe nos comentários então o que você não entendeu, o que eu vou tentar te explicar. E não deixe de se inscrever em nosso canal se você não é inscrito ainda, para você então ficar por dentro dos novos vídeos, das novas aulas das próximas semanas. Um forte abraço do professor Antônio Carlos.